Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ana Cláudia e vamos realizar agora a nossa aula 2 de matemática do kit 13. Então já conhecemos o que é fração, fração imprópria, número misto, fração equivalente. Agora a gente vai descobrir como comparar a fração. Então vamos conhecer agora a comparação de fração. Você vai pegar o seu módulo 2 e vai abrir na página 165. Mas antes de eu chegar a essa página, eu vou lhe fazer aqui uma explicação e também vou colocar um vídeo complementar para a gente ficar mais atualizado desse contexto, tá? Preste atenção, vamos lá. As frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. A gente já sabe que fração são partes de um inteiro que foram o quê? Fracionadas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica, através de algumas técnicas e propriedades. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Então, você já sabe que comparar é quando a gente se compara um objeto ao outro, uma medida a outra, uma capacidade a outra. Então, a gente também faz a mesma coisa com a fração. A gente pode comparar qual é a fração maior e qual é a fração menor. Primeira situação. Quando os denominadores são iguais. Quem são os denominadores, tia? São aqueles que ficam na parte de baixo. Foi a quantidade de divisão de um inteiro. Então, quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Então, quando os denominadores, que são a parte de baixo, que era um inteiro, foi dividido em 5 partes iguais, são iguais, a gente compara apenas os numeradores. Observe a comparação entre as frações 2/5 e 4/5. Quem é maior? Note que os denominadores são iguais. Então, dessa forma, vamos comparar apenas os numeradores. 4 é maior do que 2. Então, 4/5 é maior que 2/5. Ai, tia, mamão com açúcar, esse foi muito fácil. E se eles forem diferentes, tia? Quando os denominadores são diferentes, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Se eles são diferentes, a gente agora tem que achar uma operação para que eles se tornem iguais. Uma fração o quê? Uma operação o quê? Equivalente. Vocês vão entender. Quando eles se tornarem iguais, aplicamos as definições da primeira situação. Primeiro eu tenho que transformar eles para ficar iguais, para depois eu fazer igual à primeira situação. Apenas comparar quem é o maior, depois que o meu denominador se tornar igual. O processo que irá transformar os denominadores em valores iguais é chamado de redução e consiste em descobrir um número pela qual iremos multiplicar os membros de uma fração para que os denominadores assumam o mesmo valor. Vamos conhecer. Segunda situação. Observe. 5/6 e 8/3. Quem é a fração maior e a menor dessa situação aí? Então, 5/6 eu multipliquei por 3. 5 vezes 3 é igual a 15. 6 vezes 3 é igual a 18. Já o 8/3 eu multipliquei por 6. 8 vezes 6 é igual a 48 e 3 vezes 6 é igual a 18. Lembrando que o número que eu multiplicar tanto no numerador quanto no denominador tem que ser igual. Tia, e eu reparei que a senhora multiplicou 5/6 por 3 e deu o denominador 18. E 8/3 por 6 também deu 18. Então, a partir de agora, os meus denominadores são o quê? Iguais. Agora eu já posso definir quem é o maior, quem é o menor. Você vai notar aí que 48/18 é maior do que 15/18. Então, portanto, 8/3 é maior do que 5/6. Entendeu? Ainda não? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar agora um vídeo complementar e nesse vídeo vai te mostrar os métodos para realizar a comparação de fração com denominadores diferentes, porque com denominador igual é bem facinho, né?
Só que você quer transformar os denominadores diferentes em denominadores iguais. Então, nesse vídeo vai demonstrar para vocês um pouco essa comparação e usando também o MEMC, tá? Vou passar o videozinho. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês um método muito simples para comparar duas ou mais frações. Então, assim, dado duas frações, você será capaz de determinar qual é a fração maior ou qual é a fração menor, ou se essas frações são equivalentes. Então, vamos ao método. Olha só aqui, ó. Primeiro exemplo. Qual fração é maior, 2/3 ou 5/8? Olha só o processo, é muito simples. Você vai multiplicar o 2 pelo 8, sempre nessa ordem, viu? Multiplica o 2 por 8, vamos obter 16. Coloca esse 16 embaixo da fração 2/3. Agora, você vai multiplicar 5 por 3. 5 vezes 3 aqui vai dar 15. Você coloca embaixo da fração 5/8. E aí ficou fácil. Qual é o número maior, 16 ou 15? Obviamente, o número 16. Portanto, a fração maior vai ser a fração 2/3. Tá joia? Foi fácil? Tranquilo, né? Dá para fazer até mentalmente. Vamos ao próximo exemplo. Qual fração é menor, 4/5 ou 12/15? Vamos utilizar o mesmo processo. Primeiramente, você multiplica o 4 por 15. 4 vezes 15 é igual a 60. Agora, você vai multiplicar 5 por 12, ou 12 vezes 5. E coloca embaixo da fração 12/15. Então, vamos lá. 12 vezes 5 é igual a 60 também. Então, não tem nenhuma fração maior ou menor aqui. Essas frações, elas são iguais, ou seja, elas são equivalentes, ok? Elas representam a mesma quantidade. Foi tranquilo? Eu creio que sim, né? Agora, nós vamos à explicação do método. Você precisa entender o porquê disso, né? Por que podemos fazer esse processo? Para a explicação do método, eu coloquei aqui duas frações com o mesmo denominador e perguntei qual fração é maior. É óbvio que a fração 2/3 será maior do que 1/3, porque a gente pode pensar na fração como uma divisão. Então, observe, 2 dividido por 3, vamos obter um resultado maior do que 1 dividido por 3, correto? Então, 2/3 é maior do que 1/3. Então, observe que quando os denominadores são iguais, essa análise é muito simples. É só observar o numerador. O que tiver o maior numerador vai ser a fração maior. Tá joia? Muito bem. Entendido aí que quando as frações têm o mesmo denominador é fácil analisar, vamos voltar ao exemplo inicial, aquele exemplo que eu coloquei no início do vídeo. Vamos analisar novamente aqui 2/3 ou 5/8. Bem, observe que os denominadores são diferentes. Então, a ideia aqui é encontrar duas frações equivalentes, respectivamente, a 2/3 e a 5/8. Então, eu preciso encontrar uma fração que seja equivalente a 2/3, e eu vou montar essa fração aqui embaixo, e vou encontrar uma outra fração equivalente a 5/8, e vou montar essa fração aqui embaixo de 5/8. Para relembrar aí, só para relembrar, frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Vai mudar apenas o numerador e o denominador, mas as frações serão as mesmas. Tá joia? Então, vamos lá. O processo para encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador é o seguinte. Você precisa encontrar um múltiplo comum para o número 3 e para o número 8. Você pode calcular o MMC, aí você vai encontrar o menor múltiplo, ou você pode multiplicar os dois denominadores aqui, que você também vai encontrar um múltiplo. Então, assim, não precisa ser necessariamente o MMC. Basta que seja um múltiplo comum ao número 3 e ao número 8. Então, vamos multiplicar 3 por 8. 3 vezes 8 dá 24. 24 é um número múltiplo do 3 e é múltiplo do 8. Para encontrar os numeradores aqui dessas duas frações, nós vamos agora dividir o 24 por 3 e em seguida multiplicar por 2. Então, observe, 24 dividido por 3 dá 8. Então, significa que toda essa fração deve ser multiplicada por 8. Então, fica assim, ó, 2 vezes 8 é igual a 16. E o 3 vezes 8 dá justamente esse 24 que está aqui embaixo. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a fração 5/8. 24 dividido por 8
é igual a 3. 3 vezes 5, 15. Pronto, está aí. Eu tenho uma fração equivalente aqui embaixo para a fração 2/3 e encontrei uma outra fração também equivalente a 5/8. O interessante disso é que essas duas frações possuem o mesmo denominador. E observe que agora é muito simples analisar qual é a fração maior. Lógico que a fração maior vai ser a fração 16/24, porque 16 é maior do que 15. Agora, vem a explicação do método, né? Observe aqui, olha só quem é o 16. O 16 é justamente o produto da diagonal, 2 por 8. E o 15 é justamente o produto dessa diagonal aqui, ó, 5 por 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Não é isso? Muito bem. Então está aí. Não precisa, assim, você fazer todo esse processo, encontrar frações equivalentes. Basta você multiplicar as diagonais e montar a correspondência aqui, né? 2 vezes 8 é 16, vai se corresponder a 2/3. E 5 vezes 3 vai ser igual a 15, vai se corresponder a 5/8. E aí, como o 16 é maior do que 15, então a fração 2/3 será maior do que a fração 5/8. Entendido, gente? Beleza, agora a gente vai resolver um outro probleminha aqui. Só que a gente vai resolver utilizando esse último processo que eu mostrei, que é o processo de encontrar frações equivalentes. Olha só esse exemplo. Escreva as frações em ordem crescente. Eu tenho 3 frações aqui. Eu tenho 1/3, 2/4 e 3/8. Bem, a gente poderia fazer utilizando o método que eu expliquei no início do vídeo. Só que aí, nesse caso, você tem que fazer fração por fração, analisar 2 a 2, para descobrir qual é a menor e qual é a maior, e em seguida escrever essas frações em ordem. Ou fazer utilizando esse processo aí de encontrar frações equivalentes. Eu vou fazer utilizando o processo das frações equivalentes. Então, eu vou encontrar uma fração equivalente para 1/3, uma outra fração equivalente a 2/4 e uma outra fração equivalente a 3/8. Porém, essas 3 frações devem possuir o mesmo denominador. Esses denominadores devem ser um múltiplo comum de 3, do 4 e do 8. Eu posso multiplicar todos aqui, ou posso fazer o MMC. Eu vou fazer o MMC para encontrar um valor menor. Se eu multiplicar tudo aqui, eu vou encontrar um número um pouco grande. Com o MMC, eu vou encontrar um menor múltiplo. Então, eu vou fazer o MMC. O MMC do 3, do 4 e do 8, vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Divide tudo por 2 aqui. Então, o 3 não dá para dividir por 2, repete 3. O 4 dividido por 2 vai dar 2. O 8 dividido por 2 vai dar 4. Novamente, dá para dividir por 2. O 3, no caso, não deu, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2. Então, fica 3 aqui, porque não dá para dividir. Esse 1 repete. 2 dividido por 2 é 1. Agora sobrou apenas o 3. Vamos dividir por 3 e fica 1, 1 e 1. O MMC é um produto, né, de todos esses números primos que eu encontrei aqui. Então, fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Pronto, o MMC é 24. É só colocar nos denominadores aqui embaixo. 24, 24 e 24. Para encontrar os numeradores, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir o 24 pelo número que está aí embaixo e depois multiplicar pelo que está em cima. Então, fica 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1 é igual a 8. 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes 2, 12. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Pronto, está aí. Encontrei frações equivalentes para as minhas 3 frações aqui. Só que o legal disso tudo agora é que essas frações têm o mesmo denominador. Então, agora é só analisar os numeradores. Observe aí, quem é a fração menor? A fração menor, nesse caso aqui, é 8/24, que é equivalente a 1/3. Como o meu objetivo era escrever em ordem crescente, então a primeira fração, ou seja, a menorzinha aí, vai ser 1/3. Então, escreve 1/3. Em seguida, nós vamos escrever agora a fração 9/24, ou seja, a fração 3/8 aqui, né? 3/8. E a fração maior vai ser essa fração 12/24, que é equivalente a 2/4. Então, em ordem crescente, ficou assim, ó, 1/3, 3/8 e 2/4. Ok? Se você quiser colocar sinal de maior aí, ou menor, você pode colocar também. Então, fica assim, ó, 1/3 vai ser menor
do que 3/8, que é menor do que 2/4. Tá joia, gente? Agora eu tenho certeza que vocês já sabem fazer comparação de fração, né? Ficou bem explicadinho, tenho certeza. Vamos agora à página do nosso livro. Para determinar qual é o maior ou o menor entre duas frações, ou se possuem valores iguais, podemos compará-las. Comparação de frações com denominadores iguais. Edson e Márcio viajaram de férias com a família, cada um com seu carro, partindo do município de São Paulo com destino ao município de Ouro Preto, Minas Gerais. Edson percorreu 6/10 do trajeto e parou para abastecer. Já Márcio percorreu 5/10 do mesmo trajeto e parou para fazer um lanche. Observe aí na imagem, vista noturna do viaduto do Chá, no município de São Paulo, no ano de 2015, e o município de Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 2015 também. Para saber qual dos dois estava mais próximo da cidade de Ouro Preto, no momento em que pararam, podemos comparar as frações 6/10 e 5/10, a fim de verificar qual é o maior. Nas figuras a seguir, as partes do trajeto percorrido por Edson e Márcio estão representadas pelos quadrinhos pintados de verde. Então, esses quadrinhos foram divididos em 10 partes iguais e Edson percorreu 6/10, então foram pintados 6 quadrinhos. E Márcio percorreu 5/10, foram pintados então 5 quadrinhos. De acordo com as figuras, qual fração é a maior e por quê? Você vai me responder aí. Como? Você vai representar aí quem é o maior, quem é o menor. Concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava mais próximo da cidade de Ouro Preto. Ao compararmos frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Facinho, né? Comparação de frações com denominadores agora diferentes. Em uma turma do 5º ano, 6/8 dos alunos são meninos e 1/4 são meninas. Para saber se nessa turma há mais meninos ou meninas, precisamos comparar as frações. Como 6/8 e 1/4 possuem denominadores diferentes, vamos transformá-las em frações equivalentes, que tenham o mesmo denominador. E em seguida, comparamos. Então, eu peguei 6/8 e multipliquei por 2. 6 vezes 2 é igual a 12 e 8 vezes 2 é igual a 16. Fração da quantidade de meninos. Então, na fração equivalente, 12/16 são a fração da quantidade de meninos. 1/4 multipliquei por 4, que eu achei 4, e 4 multipliquei por 4, que eu achei 16. Repare que agora os denominadores ficaram o quê? Iguais. Então, 4/16 é uma fração equivalente de 1/4. Então, é a fração da quantidade de meninas. Como 12/16 é maior do que 4/16, concluímos que 6/8 é maior do que 1/4, certo? Portanto, nessa turma do 5º ano, há mais meninos do que meninas. Ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes a elas, reduzindo-as ao mesmo denominador. Em seguida, comparamos as frações equivalentes. Supondo que nessa turma estudem 32 alunos, quantos são meninos e quantos são meninas? Tá facinho agora, né? Que você achou os denominadores iguais? Façam os cálculos aí. Questão 1. Utilizando frações equivalentes, compare os pares de frações escrevendo o símbolo de maior do que ou menor do que entre elas. Você vai comparar aí as frações e vai colocar quem é maior, quem é menor. 2. Daniel leu 3/4 de um livro e Laís 4/6 do mesmo livro. Qual dos dois leu
leu mais páginas desse livro, faça a comparação também, da forma que você aprendeu lá no videozinho que a tia passou. Bem fácil. Questão 3. Guilherme e Luciana participaram de um mesmo concurso. Leia o que eles estão dizendo sobre as questões da prova que fizeram. Eu acertei 2/3 das questões da prova. E você? Acertei 5/6 das questões da prova. Letra A. Quem acertou mais questões? Faça a comparação. B. Sabendo que a prova tinha 90 questões, quantas delas Guilherme acertou? Luciana acertou quantas delas? Você vai me fazer o cálculo aí também. Questão 4. Complete a reta numérica a seguir com as frações indicadas nas fichas. 3/5, 8/9, 9/5 e 7/5. Você vai também me colocar aí nessa reta. Agora compare os pares de frações escrevendo os símbolos maior do que ou menor do que entre elas. Questão 5. Duas das atletas de uma corrida estão se aproximando da linha de chegada. Renata correu 12/16 do percurso e Fernanda 7/8. Qual das imagens abaixo representa o percurso que as atletas já correram? Letra A tem a representação em 3/4 e 7/8 na linha de chegada. E a B, 12/16 e 7/8, também próximo à linha de chegada. Qual das atletas está mais perto da linha de chegada? Justifique a sua resposta. Questão 6. Jefferson e seus amigos participaram de uma prova de ciclismo. Após 1 hora da largada, observe a fração do percurso total que cada um deles percorreu. Jefferson percorreu 4/8, José 3/8, Ângelo 6/8 e Daniel 5/8. Letra A. Organize em ordem decrescente as frações que representam a parte do percurso que Jefferson e seus amigos percorreram após 1 hora. Você vai me colocar aí na ordem decrescente. Questão B. Qual deles percorreu a maior parte do percurso após 1 hora da largada? É fácil. Se os numeradores são iguais, você vai comparar aí quem foi que percorreu a maior parte do percurso. C. Sabendo que o percurso total dessa prova era de 40 quilômetros, quantos quilômetros cada um deles percorreu na primeira hora? Vai fazer os cálculos aí também. 7. Escreva em ordem crescente as frações de uma mesma unidade. Para isso, utilize o símbolo de maior ou menor, entre elas. A letra A tá bem facinha, E a letra B, é bom utilizar o MMC, porque não tenta utilizar o MMC para responder, mas tá fácil também, é só prestar atenção. Meus amores, bons estudos, fiquem com Deus. Lembrando que às 2 horas da tarde eu tenho um encontro marcado com vocês pelo Zoom para retirada de dúvidas, tá? Então tentem realizar o exercício e se tiver alguma dúvida pode me chamar e às 2 horas a gente tira todas elas, tá? Beijinho!